Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E voltamos aqui para falar sobre comunicação com a Débora Dubin. Eu ia chamar de Dublin. Dublin. Pessoal, a gente está falando sobre comunicação aqui com a Débora, falando bastante da ferramenta da Eletromídia, as coisas que a gente usa no dia a dia. Continua aqui que agora tem mais informação para vocês. Débora, então, assim, o mercado atual, né, o síndico que é mais moderno, de contemporâneo, ele está tendo uma demanda diferente do que tinha antes. Assim, antes a gente tinha que conhecer leis, conhecer contabilidade, finança. Esse é o tiozinho aposentado, vamos dizer assim. Depois você vê um síndico já um pouco mais robusto, que tem uma interação com os moradores. Hoje a forma de comunicação digital, ela está sendo muito, mas sabe uma coisa que a gente está fazendo em alguns grupos? A gente está, inclusive, comunica por todas, a gente tem, assim, até uma dica pessoal, a gente tem fases de comunicação, né? Então, comunicação rápida, Eletromídia, WhatsApp. Comunicação um pouco mais estruturada, Eletromídia, WhatsApp e e-mail, que é via administradora. Então, essa árvore de comunicação, a gente usa muito e o tempo todo a Eletromídia, né? Mas se preocupar com comunicação é uma coisa muito moderna. E por meios digitais, mais moderno ainda. Isso mudou, o síndico está perdendo tempo de se comunicar com isso, está perdendo tempo de não aprender isso, está ficando cada vez mais para trás. A Eletromídia é um bom exemplo. E é um desafio, né? Porque é bem o que tu falou. Quando eu comecei a trabalhar em 2018, né? Mídia. Então, desde 2018 que eu descobri esse mundo incrível do mercado condominial. Antes, para quem não tá nesse... Não, para quem não tá, é o máximo de contato que tu tem é com o teu síndico do teu prédio, mas tu não entende a complexidade. E de fato, é que eu sempre falo, vocês têm que ser bons em matemática e questões administrativas, entender um pouco de engenharia, entender um pouco de questões jurídicas, e agora tem que saber se comunicar. Mas a verdade é, se tu tiver gente boa te apoiando em todo o resto... O fundamental é tu saber se comunicar, saber se relacionar com as pessoas, porque isso é o que faz, de novo, a percepção das pessoas. Se tu é uma pessoa que se coloca bem, uma pessoa agradável, uma pessoa que mostra que sabe fazer, e eu acho que sim, eu acho que cada vez mais os síndicos estão entendendo que tem que se comunicar. Que não dá para deixar aquela parte embaixo sem nada, que é um desperdício, que nem que seja para colocar um bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso faz diferença. Né? Eu sempre falo assim, tu tem que ser lembrado. A presença, eu falo, não, quem não é visto não é lembrado. É isso aí. E quem escreve a nossa história profissional somos nós. Claro, as pessoas têm a percepção, a Débora é uma boa profissional, a Débora faz isso, faz aquilo, mas eu preciso mostrar o que eu quero que as pessoas vejam. Eu brinquei, eu vim aqui, já tirei foto, já postei. Por quê? Porque eu quero que as pessoas do meu trabalho, inclusive, vejam, nossa, olha que legal, ela está lá conversando, aprendendo, trocando. Então, isso é a nossa imagem. A gente tem que lembrar disso, né? Assim, não adianta a gente ficar no nosso casulo achando que as pessoas, bem pelo contrário, porque cada vez mais as pessoas estão cobrando isso, né? Cobrando que tu se posicione, cobrando que tu... Ainda mais, eu acho que no caso dos síndicos, as pessoas são donas daquele apartamento e, consequentemente, acham que são donas de todo. Então, elas esperam que tu, o tempo todo, fale alguma coisa. Querem ter serviço o tempo todo. Exatamente. E, claro, tem que falar o tempo todo? Não tem, senão a gente não consegue trabalhar. Mas tu criar uma frequência de comunicação, olha, a cada 15 dias eu conto o que aconteceu no condomínio, ou eu mostro a foto do funcionário novo. Sabe aquela coisa de mulher traída? Oh, mudou o porteiro e ninguém me avisou por que o porteiro saiu. Coloca lá, olha pessoal, o fulaninho não está mais com a gente, queria agradecer ele pelos anos prestados de serviço, coloca a foto do novo funcionário e vida que segue. A pessoa sente, não, tá bom, ele me avisou que tem gente nova. Então, não dá para deixar de se comunicar. E você tem ferramenta. O bom dessa história toda é que você tem ferramenta. Você falou aí de 30 anos da Eletromídia, né, da empresa, uma forma total.
E eu tô tentando lembrar aqui quando foi que eu instalei a primeira tela. Acho que foi 2011, 2010. Na verdade, residenciais começou em 2016. 16? 16. Então, residenciais a gente ficou muito... por 6 meses. Tô tentando lembrar mesmo. Eu acho que o primeiro foi o condomínio Raritano. Puta, aí eu já falei na memória, vou falar de novo. Sim. E quer dizer, essa veia de condomínio é mais nova, então, né? Para condomínios residenciais, sim. A gente ficou muito tempo só em prédios comerciais. Vinha uma necessidade muito mais do mercado condominial do que dos anunciantes em descobrirem esse novo ambiente. Novo, né? A gente acabou apostando, tanto que a gente estava até falando, né? Quando começamos em 2016, era pago. Os condomínios que quisessem pagavam para ter este produto. Primeiro eu coloquei paguei ainda e o pessoal ficava maluco comigo. E a gente estava testando, e daí se entendeu que não, a gente não é uma empresa de instalar tela, a gente é uma empresa de publicidade. Então, o que a gente quer é instalar lá, todos os custos, né, que eu sempre falo, internet, o conteúdo que está lá, a parar o elevador que tem custo. Empresa de elevador, quando precisa instalar ou fazer uma manutenção, é tudo responsabilidade da Eletromídia. A gente no começo pagava, viu que não fazia muito sentido pagar, porque a gente quer entregar o melhor, lembrando que a gente é uma empresa de publicidade, então quem paga a conta são os anunciantes. E tem aquelas questões sempre, isso é bem importante, tá? Porque eu muitas vezes sou questionado por alguns conselheiros meio chatos ou moradores, já aconteceu também, pô, mas tá de graça? Aí eu sempre falo, tá de graça, mas o que você prefere? Aquele acrílicozinho ou um painel da Eletromídia que tá te atualizando e tudo mais, tal? É uma veia de discussão isso, às vezes. Acho que cada vez mais, e a gente já tem mais de 9 mil prédios residenciais. Popularizou, né? Eu acho que já se entendeu e o próprio morador já entendeu que é algo bom para ele, é algo que agrega valor ao condomínio, porque também fica aquela coisa, o síndico implantou sem falar comigo, como se precisasse, né, sem falar o tempo todo. Alguns passam por assembleia, outros não passam por assembleia, mas eu acho que o morador já entendeu que isso é um benefício para ele, ele tem lá informações, e às vezes as pessoas não têm tempo, né, assim, vão trabalhar, passam o dia inteiro no computador, não tem tempo de ficar olhando no celular, saber de futebol, saber de política. Então lá tu tá com os melhores fornecedores de conteúdo do mundo todo, então tu tem notícias do mundo todo, e eles entenderam que é isso, um prédio, eu sempre falo assim, fecha o olho, entra num elevador, não interessa se é um elevador novo ou velho, tu vê lá um acrílico, e eu sempre falo, aquele acrílico já sujinho, com papel rasgado, com cartão de visita do motoboy, tu fica com uma impressão. Tu entra no mesmo elevador, novo ou velho, e vê uma tela, já fica com uma outra impressão. Então, a gente fala que, de fato, acaba aumentando o valor do condomínio. Muito, né? Muito. E às vezes não, quase sempre que a gente instala, a gente tem, né, uma percepção do morador, diz, poxa, que bom. O ruim é quando a gente instala e não se comunica, ou seja, quem não se comunica se trumbica, né? E daí o cara, ele fica pensando, não, mas para que eu tenho isso? Né? É só para notícias? Muitos acabam questionando o que o síndico está fazendo. E, de novo, a ideia da ferramenta é facilitar. Coloca 3, 4 comunicados, veiculando o mês todo, terminou o mês, não tem tempo, pode programar já Natal, se quiser. Então, mas eu sugiro que, na verdade, use de fato a ferramenta para não só comunicar questões do dia a dia, mas para se vender, para mostrar o trabalho que está sendo feito. Que legal. No futuro, quem sabe, sendo touch ali, para fazer umas pesquisas de satisfação. Sabe que algumas pessoas já falam, por que não é touch? Por que não tem áudio? O elevador é um ambiente complexo, né? Assim, eu brinco, imagina, aqueles quando tem música, alguém fala, mas podia ser clássica ao invés de ser sertanejo. Touch, a gente fica pensando, mas quem que vai definir o conteúdo, né? O que é interessante? Porque para mim, o que me interessa não necessariamente te interessa. Então, a gente consegue hoje customizar na questão de conteúdo e publicidade. Então,
tanto a parte de conteúdo, o que veicula num prédio comercial não é a mesma programação de um prédio residencial. Prédio residencial eu tenho muito mais entretenimento, cinema, não que prédio comercial não tenha, mas prédio comercial na grade eu tenho muito mais questão business mesmo, como é que tá a bolsa, notícias. Em residencial eu consigo dar uma amenizada nessas questões mais sérias e trazer o que é o essencial. E na publicidade também. O anunciante não necessariamente ele compra os dois. Ele compra prédio residencial e ele compra prédio comercial e muitas vezes ele consegue ainda geolocalizar, ou seja, eu quero prédios comerciais nessa região. Ele compra fatia. Ele compra, eu quero em torno deste shopping aqui. Porque daí, e isso é muito legal para o morador, porque cada vez mais a comunicação está sendo direcionada para ele. Eu não estou falando em Moema do que está acontecendo, de um anunciante que está em Recife. Ele está sabendo o que tem no entorno dele, quais são os benefícios, quais produtos, escolas que estão no entorno. E você comentou que tem até um produto para fechar o comércio local, né? O cara pode comprar uma coisinha, a padaria pode comprar um anúnciozinho ali. Isso. A Eletromídia, com vários veículos de comunicação, são empresas que acabam atendendo muito só os grandes anunciantes, grandes agências. Então a gente lançou no final do ano passado o Aqui. Já existia para prédios residenciais, então o morador podia anunciar no seu prédio e agora ele pode anunciar no seu prédio por um preço especial, porque a gente entende que ele é exclusivo, parte do nosso crescimento, mas também no entorno, e que faz total sentido. Eu tenho uma pizzaria, toda sexta-feira tem desconto. Faz sentido os moradores daquele bairro, local, daquela rua saberem, putz, olha que legal, vou lá na sexta, ao invés de eu pedir de uma outra pizzaria, eu vou pedir dessa daqui próxima a mim, vai chegar mais rápido, eu conheço o lugar, qualquer coisa eu posso ir lá e tem uma São promoção Paulo precisa especial. muito disso, sabia? Eu acho que depois da pandemia a gente percebeu que tem um comércio local ali que se autossustenta, enfim, isso é bem bacana. Não, e é um benefício para o morador, né? É o que eu sempre falo, assim, e eu acho que toda a cidade, mas acho que São Paulo mais, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, atravessar a rua, a cidade para ir no médico, tu não vai atravessar para ir numa escola, fazer aula de inglês. Então, saber o que está na tua volta faz total sentido, é muito melhor, tu perde menos tempo no trânsito. E como que assim, você está falando uma coisa que é verdade, né? Incentivar o mercado local do prédio. Como que a gente tem essa ciência desses produtos que você está falando? Como que a gente divulga isso para os moradores? Isso é uma dica bacana. Isso é uma dica bacana. Na verdade, o site é o aqui.eletromedia.com.br. Tá. O próprio anunciante vai lá, ele cria, a gente tem inclusive inteligência artificial para ajudar ele a criar esse anúncio, porque, de novo, muitas vezes, é o que eu falo, se for chamar uma agência para criar, custa caro. Então, ele mesmo pode fazer essa criação, escolher uma foto e fazer o upload, ou usar uma de banco de imagens. Então, tem todo esse cuidado. E é o que eu sempre falo, não adianta, tem que ser cobertura. O maior número de pessoas que ele falar, mais gente vai acabar indo na pizzaria dele. Que legal. Débora, obrigado por ter vindo. Acho que foi um papo bacana e amplo, né? A gente falou bastante coisa aqui. Não, eu agradeço. Eu sou apaixonada por esse tema de comunicação. Eu falo muito, muito, muito para minha equipe. Eu, de fato, acredito. E aí, falando da minha experiência profissional, eu acho que a gente tem que se mostrar, eu acho que a gente tem que se vender. Nem sempre as pessoas nos percebem da forma que a gente gostaria. Então, a gente precisa falar como a gente gostaria de ser percebido e isso passa por comunicação também, né? E no mundo cheio de tanto ruído, comunicação é o principal caminho para perder disso. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a todo mundo. Eu sou uma super fã desse mercado condominial. Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem. De fato, vocês precisam saber um pouco de tudo, fazer gestão de crise, questões administrativas, jurídicas. Eu realmente admiro muito, muito, muito síndicos, administradores, pessoal que trabalha em condomínio, porque não é fácil. Mas se você gostou desse programa, não esqueça de dar o seu like, seu joinha, e se você não segue nosso canal, siga, nos acompanhe, muita informação para você. Até o próximo programa.